Sagitário, meus bonitos, sejam muito bem-vindos à sua leitura intuitiva, válida para quem tem Sol e Ascendente em Sagitário, tá bom? Lembrando que essa é uma leitura atemporal, ou seja, no momento em que ela chegar até você, é o momento certo de você receber essa mensagem, tá bom? Lembrando também que é uma leitura geral, de acesso à energia coletiva, ou seja, nem tudo que vai ser dito aqui vai ressoar com todo mundo e tá tudo bem, tá? Pegue somente aquilo que for seu e o resto, ó, você solta. Combinado, Sagitário? Desde já eu te convido a, se ainda não se inscreveu, se inscrever aqui no canal, tá? E interagir também, deixando seu curtir, deixando seu comentário, deixando a sua crítica, participando de alguma forma, tá bom? Vamos lá para a sua mensagem intuitiva, espiritualidade maior. Qual é a mensagem para a egrégora de Sagitário? Nossa, Sagitário, pulou tudo aqui. Vamos ver quais foram as que saíram. 3 de espadas. 8 de copas. Sol. 5 de ouros. Rainha de ouros. A Rainha de ouros saiu em várias leituras nessa semana. 4 de copas. 4 de espadas. Vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui. Sagitário, o que eu percebo aqui é um movimento de você deixando para trás algo que já não faz mais sentido para você. O 8 de copas traz muito isso. Desculpa, me engasguei. O 8 de copas fala muito desse momento da vida em que você tá muito desapegado, né, Sagitário? Você tá deixando para trás coisas que já não fazem mais sentido com você. Você tá deixando para trás pessoas, lugares, situações, relacionamentos que já não fazem mais sentido para você, tá? Você tá num momento de vida muito gostoso, que é o momento de vida do Sol, ou seja, é crescimento, é expansão, é você sendo chamado pela vida para poder colocar para fora o seu brilho, entende? Colocar para fora a sua verdadeira essência, não ter medo de ser você, não ter medo de prosperar mesmo, tá? A carta dos 5 de ouros é uma carta que vem aqui junto com essa carta do Sol, falando da necessidade, e junto com a carta do 8, né, de copas, falando muito da necessidade de você olhar para as suas emoções, para as suas crenças limitantes a respeito de dinheiro, tá? Aqui eu não diria, Sagitário, que você tá passando por dificuldades financeiras. Eu diria que você tá sentindo que você poderia ter mais, ganhar mais, fazer mais dinheiro. E nesse exato momento é como se você sentisse que por mais que você vá em busca, que você busque prosperar, você nunca sai daquele teto financeiro de sempre. E isso está acontecendo, Sagitário, porque você tem muitas crenças ainda limitantes em relação a dinheiro, que não te permitem ultrapassar esse teto de ganhos, de dinheiro que você tanto deseja, entende? Então aqui qual é o movimento que você deve fazer? Olhar para dentro, olhar para essas crenças. Quais são as crenças que você herdou possivelmente da sua mãe, tá? Rainha de ouros fala muito dessa mãe, desse lado paterno, dessa crença muito relacionada a dinheiro que você pode ter herdado de uma figura materna ou de uma figura feminina muito forte na sua vida, que teve um papel muito importante para você na sua vida e que você precisa nesse exato momento olhar para dentro novamente, olhar para esses
comportamentos financeiros que você tem tido, que possivelmente você está repetindo os comportamentos da sua mãe, dessa pessoa, desse clã feminino. Não é nem tanto a mãe em si, mas é o clã feminino que você tem aqui, né? A sua família, as mulheres da sua vida, que você tem se espelhado, entende? É como se eu percebesse que você tá assim, necessitando desse deixar para trás essas crenças femininas, esse lado mais escasso, né? Esses comportamentos escassos, esses pensamentos escassos que você traz aí da matriz familiar, do clã feminino, tá? Às vezes você pode, Sagitário, ter a crença, e aqui vem muita consciência disso, de que para ser mulher você precisa ser sustentada, ser bancada. E aí você muitas vezes não consegue fazer dinheiro ou fazer a sua independência financeira porque você está presa nessa crença de que você precisa ser bancada e sustentada, né? Que o homem precisa ser o provedor e que você não pode fazer o seu próprio dinheiro, né? Que você não pode superar o teto financeiro do homem. E aí você se permite ficar ainda nessa mentalidade, nessa crença escassa que acaba aí prejudicando você realmente de encontrar sua independência financeira, tá, Sagitário? Que forte. Aqui para você também, Sagitário, eu percebo muito a necessidade de você olhar um pouquinho mais para as emoções que você tem trago na sua vida, tá? Você tem estado muito pesado, Sagitário. Você tem estado muito pesado, cheio de frustrações, cheio de perguntas de como que poderia ter sido a minha vida, como que poderia ter sido a minha história se eu tivesse feito determinada escolha, entende? Aqui eu vejo você muito frustrado com a realidade atual que você se encontra, muito ferido, muito machucado, entende? Tanto por pessoas como por si mesmo. É como se eu sentisse aqui, Sagitário, que você tem estado decepcionado com você, entende? Você olha para você olha para sua vida, você olha para tudo aquilo que você viveu e é como se você sentisse decepcionado porque você fez escolhas erradas ou porque você não tomou determinado caminho que você julga ter sido melhor para você. E você tem esquecido de olhar, Sagitário, que ainda existe caminho para você caminhar. Relaxa um pouquinho, Sagitário, né? 4 de espadas fala justamente sobre isso. É momento de você relaxar. Relaxar a sua mente. Você tem pensado demais e pensado muito negativo. Tem se enchido aí de autocobranças, de definições sobre você, que tem feito com que você pesasse muito o seu olhar sobre si mesmo. E quando nós nos olhamos com um olhar negativo, quando nós nos olhamos com um olhar pesado, né, das frustrações e das decepções conosco mesmos, e não transformamos isso em força, nós nos limitamos. E muito do que possivelmente você não consegue fazer na sua vida financeira, na sua vida profissional, é porque você acredita que você não é capaz. Você acredita que você não consegue chegar nesse patamar tão alto, entende? Ou então que você não merece esse patamar tão alto, merece ganhar mais, entende? Você tem um olhar muito punitivo sobre você mesmo, Sagitário, que precisa ser mudado, que precisa ser transmutado. Porque enquanto você continuar olhando para você com esse olhar julgador, punitivo, cheio de tantas cobranças, você não consegue criar leveza para poder realmente fazer dinheiro. Porque o fazer dinheiro tem um lado da carta do sol, né? De ser algo que venha trazer para você realização pessoal, que venha ser leve para você. Enquanto você olhar para o fazer dinheiro com esse olhar negativo das crenças limitantes que você trouxe do seu clã feminino e também da forma como você até hoje se comportou na sua vida financeira e profissional, se você não se enxerga capaz, você não consegue fazer mais dinheiro. Você precisa mudar um pouquinho mais a forma como você se enxerga, Sagitário.
para que você consiga expandir e ter prosperidade financeira. A sua prosperidade financeira está muito atrelada à nossa autoimagem. Quando nós nos enxergamos capazes, nós conseguimos ultrapassar e criar realmente para a nossa prosperidade. Quando nós nos enxergamos com um olhar punitivo, autocobrador e julgador, a gente se limita. E aí essa prosperidade ela acaba sendo travada porque nós não nos julgamos merecedores de tanto. Tá, Sagitário? Vamos mudar isso aí. O que mais para a egrégora de Sagitário? O que mais para a egrégora de Sagitário? A energia positiva e a energia que precisa ser transmutada na egrégora de Sagitário atualmente, espiritualidade maior. Vamos lá. Fundo de deck. Sagitário, você tá precisando descansar, meu amor. Você tá muito pesado, e eu digo mentalmente falando, tá? Você precisa de um descanso. Possivelmente você anda se comparando demais com os outros, se comparando demais com a vida que os outros têm, com a vida perfeita que você se enxerga no Instagram, que você vê no Instagram, e você tem se enxergado muito com um olhar de fracasso, com um olhar de derrota, entende? E é necessário que você mude um pouquinho mais a forma como você enxerga você mesmo. Eu diria que nesse exato momento é tempo de você parar de olhar tanto para as redes sociais, tirar mais tempo para você, tirar tempo para você distrair um pouquinho mais a sua mente com hobbies, tá? Hobbies saudáveis, ler um livro, fazer uma caminhada no ar livre, meditar também seria muito interessante para você, tá bom, Sagitário? Também seria muito interessante que você tivesse um hobby em que você não tentasse performar nele, que você não buscasse ser tão perfeito, ser tão alta performance, entende? Algo que você pudesse ser ruim apenas por ser ruim, entende? Você precisa novamente provar dessa experiência de ser ruim em algo, porque você tem buscado ser muito bom na sua vida, tem buscado muito essa alta performance, essa corrida, né? Em busca de dinheiro, em busca de prosperidade, de patamares profissionais mais altos, em busca de vencer na vida. E essa sua corrida tem aí te cansado, tem aí trago para você alguns pesos, tá? O 10 de espadas fala muito de você precisando nesse exato momento cuidar um pouquinho mais do teu mental. Possivelmente você tenha tido já sintomas de ansiedade, sintomas até possivelmente depressivos, e você precisa cuidar um pouquinho mais do teu mental, tá, Sagitário? Se você não cuidar do seu mental, o teu mental vai te limitar e te sabotar e não vai te permitir chegar nos patamares do que você sonha, tá? Então, respira um pouquinho mais, cuida um pouquinho mais de você, traz um pouquinho mais de leveza para o teu dia, tá? É momento de você, de fato, buscar descansar a mente. Assiste um filme legal, acompanhe uma série legal, fica sem fazer nada, Sagitário. Você precisa provar da experiência e treinar a você mesmo a não fazer nada e não se sentir culpado por não estar fazendo nada. Sabe aquele dia, aquele domingo que você pode tirar para poder só respirar, para realmente fazer vários nadas, acordar tarde, se você puder na sua realidade, claro. Assistir uma série sem pensar, sem se preocupar com amanhã, sem se preocupar em ser produtivo, sem se preocupar com o trabalho. Você precisa se desvincular um pouquinho mais do trabalho para que você possa ter mais saúde mental. Tá, Sagitário? Então se cuida um pouquinho mais. O que mais para a espiritualidade? O que mais para a espiritualidade? O que mais para a egrégora de Sagitário, espiritualidade maior? Um conselho final para a egrégora de Sagitário.
Anjo guardião, você não está sozinho. Você está sendo muito bem amparado, Sagitário. Você tem aí, eu sinto muito aqui a energia de São Miguel Arcanjo, tá? Você tem sido muito bem amparado, muito bem cuidado. Para você seria interessante, agora me veio a consciência, de fazer a oração de 21 dias, a oração de limpeza de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Seria muito bom para você limpar essas crenças e também para você poder começar a realmente criar uma nova realidade mais leve, mais prazerosa e mais próspera para você, tá bom, Sagitário? Silêncio. Afaste-se das preocupações e da ansiedade e procure ouvir sua voz interior. Você precisa voltar a ouvir sua voz interior, Sagitário. Você tem escutado muito externo, você tem estado muito para fora e muito pouco para dentro, para si mesmo. Você tem cuidado pouco da sua espiritualidade também. E quando você está desconectado da sua espiritualidade, você não consegue fazer dinheiro. Você não consegue prosperar. Então, a espiritualidade, ela tá contigo. E ela tá só esperando que você peça a ajuda deles para poder te ajudar aí na sua vida financeira e na sua vida profissional, abrindo os caminhos, tá? Você tem buscado fazer muito, Sagitário, e tem esquecido que não é fazer muito e correr atrás de dinheiro e se preocupar que as coisas resolvem. Muitas vezes o que tá faltando para você é justamente se conectar com a tua espiritualidade e confiar um pouquinho mais neles, para que eles realmente possam abrir os caminhos para ti. Que forte! Essa foi a sua mensagem de hoje, Sagitário. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido de alguma forma, deixa o teu comentário aqui embaixo para que eu saiba que essa mensagem chegou até o teu coração, tá bom? Deixa a tua crítica também se tiver algo que você acredita que pode ser melhorado aqui nesse canal. Tá? Será muito bem-vinda e será muito bem acolhida, tá bom? É isso, Sagitário. Se você desejar fazer uma leitura particular comigo, de acordo com o teu momento, com a tua energia, aqui na descrição do vídeo se encontra o e-mail para que você possa enviar uma mensagem para mim. E se você preferir conversar comigo diretamente pelo WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo também está o @ do meu Instagram. Você pode me adicionar por lá, que lá no Instagram, no link da bio, se encontra o botão para que você possa ser redirecionado para conversar comigo pelo WhatsApp. Tá bom? Te espero nos próximos vídeos. Um beijo e muita luz para você.